Bom, vamos lá para a União Brasil. Um novo capítulo dessa disputa do comando do União Brasil aqui no estado do Amazonas. Vocês já deram em nota o que aconteceu. Havia uma convenção marcada para o dia de hoje para definir o diretório do comando, né? O diretório é o comando estadual do União Brasil aqui no estado do Amazonas, desde aquele capítulo que foi desfeita, né? O diretório estadual em função da disputa do governador Wilson Lima com o ex-deputado federal, o ex-secretário Paulderney Avelino. Então, essa convenção estava marcada para hoje, no entanto, o Paulderney Avelino, o espaço dele, né, o espaço que representa os interesses dele, mas que com certeza ele não tinha essa autonomia, essa legitimidade de representar contra essa convenção. Então, outras pessoas, outras figuras importantíssimas do União Brasil Nacional, que tem a relação com o Paulderney Avelino, entraram com essa decisão, esse pedido. E a Justiça Federal decidiu que suspenderia, essa convenção não estava correta de acontecer, hoje, aqui no Amazonas, e decidiu suspender. Houve por parte do Diretório Nacional do União Brasil, aí leia-se o presidente Luciano Bivar, uma ação para colocar um efeito suspensivo nessa decisão que suspendia a convenção. E foi negada, mais uma vez, pela Justiça Federal, em sede de liminar. Claro que cabe uma série de outros recursos e ainda o entendimento do mérito. Mas o que nós temos agora, nesse momento, são duas decisões no âmbito da Justiça Federal, em Brasília, não reconhecendo a legitimidade de uma reunião que estava marcada para hoje, para decidir um diretório provavelmente que ia representar o poder do governador Wilson Lima sobre a União Brasil. O partido dele é o partido que o elegeu aqui no estado do Amazonas. Esses são os fatos. O resumo dos fatos. Muito bem. Então, teremos hoje essa convenção para definir aí o comando do União Brasil. E aí temos, então, essa suspensão por parte da Justiça Federal, uma decisão da Justiça Federal que suspendeu essa convenção, e a Rosiane trouxe aqui, então, essa informação de que foi uma movimentação de figuras nacionais do União Brasil ligadas a Paulderney Avelino, que está envolvido nessa disputa do União Brasil com o governador do estado, o Wilson Lima. Tem mais coisa em relação a isso, Rose? Sim, aí eu fui atrás de ouvir os dois lados, nos bastidores, como é que está a temperatura, que está altíssima em relação a isso, mas os dois lados, de certa maneira, demonstrando muita segurança do que eles estão disputando nesse momento. Por parte do governador Wilson Lima, a informação que se tem é que ele está muito tranquilo, muito seguro, em função de ele ter muita compreensão do que significa o cargo dele, e a importância desse partido está no comando natural do governador do estado. Esse é o entendimento deles. Ele também tem uma composição que o fortalece no sentido de que recebeu uma carta de apoio de várias figuras que são filiadas e têm mandato no União Brasil, né, deputados federais, os dois deputados federais eleitos pela União Brasil no Amazonas, o Saulo Viana e o Fausto Júnior, manifestaram apoio ao governador, assim como outras pessoas com mandatos, prefeitos, deputados estaduais, vereadores, uma série de outras figuras aí. Para além disso, o grupo dele considera que também tem boas relações dentro da composição nacional do União Brasil, e que é uma questão de tempo que se estabeleça uma pacificação pelo bem do próprio partido, no sentido de que o partido precisa se organizar, está em cima da hora para a disputa das prefeituras. Se quiser, se estiver com o objetivo, né, com a força da máquina, ter uma representação importante no interior e também em Manaus. Esse é o entendimento deles aí. Você vê que quem entrou com recurso a favor do governador é o presidente, Luciano Bivar, o mesmo que fez primeiro uma nota muito desqualificando o Paulderney naquele momento da disputa e depois amenizando um pouquinho tendo cuidado de não quebrar mais ovas, né? Foram duas notas seguidas naquela ocasião mais tumultuada da disputa, né, pela União Brasil. Bom, aí, Rafael, também por parte do governo, né, do lado do governador Wilson Lima, eu recebi a informação de que há pessoas de ambos os lados que buscam uma composição, né? Buscam uma solução para essa questão que atenda aos dois lados, dividindo o comando do União Brasil no estado do Amazonas, entre o diretório estadual ficando sobre a tutela, o comando do governador Wilson Lima, a indicação que ele der para esse comando estadual, e o diretório municipal no comando do Paulderney Avelino. Só que o grupo do governador Wilson Lima, tem um monte de gente com mandato, não aceita isso, porque eles consideram que o Paulderney não tem mandato, eles são a força maior,
E o diretório municipal é o principal, porque a eleição do ano que vem é municipal, né? O diretório municipal de Manaus é a prefeitura que é a mais importante, é uma máquina importantíssima nessa engrenagem, né, de poder, de força no estado do Amazonas. Então, eles não aceitam essa proposta, não, e eles vão até as últimas consequências para manter o comando que eles consideram natural nas mãos do governador Wilson Lima. Bom, aí o lado do Paulderney Avelino, que a gente percebe também é que eles estão muito animados. Eu vi ontem algumas pessoas que são próximas do Paulderney Avelino em Brasília, postando fotos, sabe, assim, comemorando, né? Eles consideram que houve uma atuação, até por parte do Diretório Nacional, que atropelava o regimento interno do União Brasil, que não respeitava as regras de composição para a realização, né, dessas decisões estaduais todas, e que, por isso, a Justiça reconheceu em 2 decisões o direito deles de que essa convenção, né, organizada pelo grupo do Wilson Lima, não era legítima, esse dado. Agora, a gente precisa observar um outro detalhe, porque essa briga no União Brasil, essa disputa no União Brasil, ela não está circunscrita ao estado do Amazonas. Ela está reproduzindo um momento do partido que a gente está vendo acontecer em vários outros ambientes, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Pernambuco, na Bahia. E acho que o exemplo maior, que teve uma repercussão maior nacional, foi a disputa aí que acabou colocando fora do Ministério do Turismo a ex-ministra, né, que era a indicação lá de uma ala do União Brasil pelo Rio de Janeiro. Foi uma polêmica danada, ela acabou caindo, mas você vê que há uma disputa interna desses grupos que se fundiram, né? A União Brasil é resultado da fusão do DEM e do PSL. E o Luciano Bivar tem tido dificuldades na conversa com esses políticos de expressão por parte do DEM. E o Paulderney é uma figura, né, histórica do DEM, tradicional, que tem relação com todas essas figuras que hoje não estão bem com o Luciano Bivar, né? O ACM Neto é um dos principais opositores, é lido como um dos principais opositores nessa forma de conduzir o União Brasil do Luciano Bivar. E aí, por exemplo, o governador Ronaldo Caiado, eu vi aqui a matéria que está no BNC, e deve estar na decisão também, o Neuton Corrêa tem esse cuidado, as pessoas, os nomes do DEM, que aparecem nessa representação para anular a convenção aqui no estado do Amazonas. Então, ela é assinada pelo secretário-geral da União Brasil, ACM Neto, acabei de falar, o senador Davi Alcolumbre, os deputados federais Mendonça Filho e Efraim Filho, tem o Ronaldo Caiado, que é o governador, né, de Goiás, o ex-senador José Agripino Maia, Maria Auxiliadora Rezende, Bruno Soares Reis, ex-presidente também do DEM. Então, você vê que o Paulderney, nesse momento, embora sem mandato, tem relações que o favorecem em função também desse contexto nacional de divisão no União Brasil. Rose, essas rusgas aí, essas arestas que precisam ser aparadas aí, podem afetar, podem refletir nas eleições? Sem dúvida, né? A insegurança, acho que tem uma composição aí que pode ser afetada, a organização do partido e tudo mais, e a própria decisão do governador, né? Vou fortalecer um partido que pode sair das minhas mãos, vou fortalecer um partido e dar toda essa musculatura nas mãos de outra pessoa. Acho que é uma questão que pode passar também por essas decisões de fortalecimento. Ele precisa de um partido para chamar de seu. Todos os governadores tiveram isso, né? Tiveram esse momento. O Omar Aziz, quando chega no governo, ele chegou por um partido menor. Esqueci agora qual é o partido, acho que foi o PMN. Foi o PMN, não é? Era um partido menor, claro que ele tinha um apoio da força, da máquina, da estrutura do próprio MDB, do senador Eduardo Braga, porque precisa da composição de tempo de TV e tudo mais. Mas, a partir do momento que ele chega lá, ele percebeu que precisava de um partido para fortalecer e criar um grupo forte. O que aconteceu, né? O Omar virou uma grande expressão, uma grande liderança, no sentido de liderar, de ter outros a liderar, até maior que o Eduardo Braga, né? Que era aquela força política do Estado naquele momento. Fez até uma bancada maior na Assembleia Legislativa por causa disso. Exatamente, a capacidade dele, né? Que é uma incapacidade do Eduardo Braga, né? Desse diálogo, de aproximar as pessoas. O que acontece é que ele foi e ajudou a criar o PSD, hoje é uma grande liderança nacional do PSD, e esse é o movimento natural. O Braga também mudou de partido, né? O Braga era qual partido? Era o
esqueci o partido dele, mas ele depois muda para o MDB, porque precisava de um partido mais forte, né, um fortalecimento e tudo mais. Então, é natural que o governador Wilson Lima busque isso também. Só que, claro, ele está lidando com as forças tradicionais do Estado. Nunca foi fácil e eles não vão deixar fácil. Agora, isso é mais um capítulo, né? Ontem a gente tratou do quê? Da relação com o governo federal e ele tentando dar o drible, né, nos dois que são hoje o elo, são a ponte, mas que também podem vetar, podem fechar a ponte para ele. E eu penso que desse jogo político, e eu não estou dizendo que concordo com as práticas de todos eles, mas é o jogo, a gente está só comentando o jogo, né? Nesse jogo político, o Wilson Lima parece que está lendo e criando também os mecanismos dele, usando os instrumentos que os outros sempre usavam, né, contra os políticos. Agora o governador faz isso em relação a seus adversários, né, em relação a esses nomes da política tradicional. E aí a gente vai registrando aqui cada capítulo. Muito bem, muita informação aí em relação à União Brasil, que eu acho que acaba por ser hoje o assunto mais complexo, né, para a gente tratar aqui na coluna de política, porque tem muitas nuances, tem muita gente para ouvir e muitos lados para trazer em relação a isso, né? E a gente sempre trazendo acho que esse cenário mais aberto, esse panorama todo mais amplo. E nada acontece aqui sem que tenha no estado ou em outros estados também, especialmente aqui, porque aqui a gente tem muitas lideranças regionais que têm poder, influência e espaço de decisão no comando de seus partidos. Então, nada acontece dissociado de um contexto nacional. Veja, o Paul Derney é uma figura que está sem mandato. No entanto, ele é alguém de muita influência no partido dele. Imagina se estivesse com mandato, né? Olha só, eu tenho uma pergunta aqui. O Jonas primeiro está me ajudando, que eu não sou boa de nome, os ouvintes já perceberam, eu não decoro. E aí eu tenho que anotar, e quando eu não anoto eu até esqueço. Vamos lá, ele me ajuda que o nome da ministra de turismo é a Daniela Carneiro. O Jonas já sabe que eu esqueci, passei por cima. E aí ele manda uma pergunta. Até que extensão isso pode afetar o poder do PWL, do Partido Wilson Lima, que a gente disse aqui ontem, do aliado dele? O poder não, né? O poder está no entorno dele. Hoje ele está sentado na cadeira, de fato, ele não queria sentar na cadeira do governador por muito tempo. Ele está sentado, está usando os instrumentos, mas dentro desse contexto há pessoas extremamente habilidosas, né? Mas ele tem conseguido usar bem, tanto que se reelegeu numa condição extremamente adversa, né? Mas é isso, vamos em frente. Rose, acho que a gente já pode pular para o próximo assunto, né? Está tendo, na verdade... Olha, mais uma cola aqui. O Petro Velho, o Juliano, meu amigo, que é lá do BNC também, dizendo que o Braga se elegeu em 2002 pelo PPS. É verdade, o PPS, que era do Luiz Castro também. Eu estava tentando lembrar da sigla. O PPS virou uma outra sigla, que agora eu não sei. Se alguém quiser me dar cola aí, pode passar.